De volta com programação nacional. E hoje estamos falando sobre a instituição Ajuda a Igreja que Sofre, a CN, né? E eu recebo aqui o diretor da CN Brasil, Walter Calegari, e também o autor do recorte sobre o Brasil, o professor Francisco Borba, que também é coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo. Quais são as principais conclusões deste relatório sobre liberdade religiosa no mundo, Walter? Em comparação com o anterior, né, de 2016, como eu já tinha dito, houve uma piora em 18 dos países. Mas tem notícia boa também. A gente teve uma melhora muito grande, por exemplo, no Iraque e na Síria, com a derrota do Estado Islâmico. Ainda existem outros grupos extremistas, como a Nusra, que estão em ação. Mas isso permitiu, por exemplo, que a gente tivesse em Karakosh, no norte do Iraque, a volta de praticamente 50% das 20 mil famílias que tinham sido expulsas. Hoje voltaram a viver em suas casas. Né? Um grande projeto da CN que nós temos no Iraque. Nós tivemos também uma situação de Quênia e Tanzânia, onde você tinha uma ação muito grande do Boko Haram. Talvez não se lembre, a universidade foi explodida com cristãos sendo assassinados. Hoje não, o Estado lá conseguiu reverter essa situação e hoje já é classificado para nós, dentro do relatório, como sem nenhum tipo de perseguição ou de discriminação. Então, a gente tem esses lados positivos, né? A gente teve a ascensão desses grupos ultranacionalistas, principalmente na Índia, Mianmar, nessas regiões. Isso é um fenômeno novo que é apontado no relatório. Tá? A gente também tem, nesse relatório, apontado as diversas ações que aconteceram, principalmente na Europa, né? Diversos atentados, seja lá em Londres, em Barcelona, o que a gente chama agora de terrorismo de proximidade, porque você nunca sabe quando vai acontecer, né? A gente teve um aumento da islamofobia e a gente teve um aumento também do antissemitismo. Isso também é apontado no nosso relatório. Eu diria que essas são as principais conclusões de uma maneira geral, né? E, infelizmente, também apontamos que o direito humano, né, está no artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos, que todo mundo tem direito à consciência, à religião, direito a acreditar na religião, parece que hoje é um direito humano de segunda categoria, né? Tratado de uma maneira geral, sem a atenção que outras coisas como étnicas, de gênero, etc., têm de pauta na nossa empresa. É um dado que a gente também acrescenta no relatório. Houve uma falha no Ocidente em não ajudar essa situação que gerou milhões, aliás, né, de refugiados no mundo inteiro. Se nós tivéssemos ajudado a gente de outra forma, não teríamos uma situação como essa. E, finalmente, também foi dada muita atenção à questão do Estado Islâmico, mas a ação, principalmente na África, norte da África, né, Nigéria, Sudão, Mali, do Boko Haram, ela continua extremamente ativa, né, e causando muito dano mesmo. E não apenas isso é apontado no relatório, mas a gente está vivendo isso hoje, né? A gente teve atentados que mataram centenas de cristãos há poucos meses atrás. Quer dizer, essa questão da morte dos cristãos pelo mundo é uma realidade ainda. A gente ia falar muito para nós aqui no livro de história, né? Mas é real hoje. Você ser cristão realmente te leva à cabeça. A gente diz que eles são mártires vivos, porque é necessário você ter realmente muita convicção, muita fé, para poder viver sobre essa situação. Porque quando você tem, no Paquistão, por exemplo, só para dar um exemplo, lá eles têm a lei da blasfêmia. Só o fato de você questionar a lei da blasfêmia já é uma blasfêmia. Então, o que você questiona é a aplicação da lei da blasfêmia. Quando você tem esse estado numa sociedade, né, esse estado de coisas, melhor dizendo, numa sociedade, vou dar um exemplo do Youssef. Por causa de uma briga de cartas com o vizinho, ele cristão, brigou com o vizinho, uma discussão tola, de vizinho mesmo, né? Por causa de uma briga de cartas. O vizinho o acusou de ter queimado o Alcorão. Isso é crime passível de morte. Ele foi preso, torturado, para que ele pudesse mudar de religião, né? Isso é uma coisa, no islamismo você tem 3 opções. Ou você se converte, ou paga a dízia, que é um imposto
impagável, como se fosse milhões de reais por mês, né? Ou você é morto. São as 3 opções que você tem, né? E ele foi solto 3 meses depois porque o próprio vizinho sentiu-se compelido a falar que era uma mentira, né? E ele acabou sendo solto. Mas imagina isso, quer dizer, por causa de uma briga de cartas, você é preso, torturado, nada acontece, porque está dentro da lei. Mas o vizinho não é punido por ele ter mentido. Não. Deixa eu lhe dar uma situação, por exemplo, que a gente tem muito, infelizmente ainda existe, por exemplo, no Egito e outros países. O Islã é tido como a terceira, eles, né, entendem como a terceira religião de Abraão e, portanto, a mais elaborada, a melhor. Então, eles raptam, sequestram meninas. E a família, quando vai dar a parte na polícia, muitas vezes ouve que não, ela não foi sequestrada. Ela se casou com o islamita e, portanto, ela se converteu ao islamismo. E não há o que fazer, porque a lei assegura que isso é feito. Infelizmente, a gente tem isso. Isso está reportado no nosso relatório. Nossa. A lei dá apoio, dá suporte para esse tipo de coisa nesses países. Realmente, a gente fica de queixo caído, estarrecedor um negócio desse. Professor, o que é ultranacionalismo religioso? Essa eu vou passar de novo para o Calegari, que ainda são as especialidades internacionais. A gente tem, por exemplo, na Índia, eles chamam hinducos, se não me falha a memória, não sei a pronúncia correta, mas eles entendem que qualquer outra minoria que não seja aquela que corresponde à maior parte da população, que tem a identidade com o Estado Nacional, então, por exemplo, no caso da Índia, ou você é hindu, ou você é um estrangeiro. Né? Então, mesmo você tendo nascido lá. Essa é a percepção. Então, dessa forma, você passa a não ter os seus direitos assegurados. Quer dizer, você é um estrangeiro, você é tido. Então, pessoas que nasceram na Índia se sentem estrangeiras no próprio país. Isso é um fenômeno novo apontado no coisa. A gente tem situações similares na China, tem esse caso de Myanmar, que eu citei também, existem outros lugares onde a gente tem essa situação. Mas a Índia é o caso mais grave. Isso implica, por exemplo, que os cristãos na Índia, eles são Dalits, na maioria. Ou seja, além da situação de ter uma religião diferente, eles são de uma casta inferior. Eles são os pobres, né, os miseráveis que vivem. Então, já existe um preconceito natural contra a religião. E ainda mais acentuada por essa questão social, você tem um pavio de pólvora ali, onde ataques a vilas cristãs, diversos mortos, são por hindus, né? Infelizmente, a gente aponta, quer dizer, não é só o extremismo islâmico, né? A gente tem a situação de perseguição religiosa de budistas, de coisas como o hindu e de agentes estatais como na China, na Coreia do Norte, no Vietnã. Não são grupos, mas sim o próprio Estado que proíbe e persegue. E cria campos de concentração. Existem campos de concentração dentro da China para diversas religiões. Campos de concentração. Estou falando 2018. Campos de concentração em 2018. Porque ele professa uma outra fé. Exatamente. Ele, qualquer coisa que esteja, que põe em risco o Estado, né, no caso da China, ou que se julgue superior. Quer dizer, você não pode aceitar que existe um Deus que seja superior ao governo, ao Estado. Né? Por isso que eu fiz aquela pergunta, porque tem hora que eu vejo que a política em si está envolvida no meio da questão religiosa. Você sempre vai ter uma parte dos componentes que é a questão política, né? Sempre vai ter. Não tem como fugir. Existe a instituição, que ajuda a Igreja que sofre, a CN, ela lançou uma campanha Velas pela Paz lá na Síria. O objetivo é que o mundo inteiro reze pelo fim da guerra naquele país e pelas crianças que nunca conheceram tempos de paz. Veja. Na Síria já se passaram quase 8 anos desde o início de uma guerra em que ninguém venceu. As maiores vítimas são essas crianças. Muitas delas não se lembram o que é viver em paz. A entidade católica internacional Ajuda a Igreja que Sofre lançou sua campanha de Natal. Não é apenas em resposta à dramática situação humanitária causada pela guerra, mas também em apoio à presença cristã no Oriente Médio, para que não desapareça. Por isso, milhares dessas crianças escreveram mensagens e acenderam velas,
rezando pela paz em seu país. بارودي لأنه هدول أسلحة الحرب إنه يصير هذا الشيء ويرجع عم برسم حمامة بتعبر عن السلام ولكل أطفال البنات أتمنى يصير السلام بكل وطن. بقول لك إنه بتمنى يحل السلام بكل العالم. بقول للأولاد إنه يضلوا بسلام Nestes dias, em toda a Síria, milhares de velas estão sendo acesas como um eco de seu clamor pelo fim da guerra. As crianças precisam especialmente de paz, de viver em paz e sentir paz. Isso porque elas perderam muito dessa paz ao sair de suas casas. E é difícil vir à igreja, porque há muitas vozes e bombas ao redor delas. Fizemos isso porque as pessoas e as crianças em especial precisam de paz na Síria. A grande questão que temos agora, nossa principal prioridade são as crianças. Temos que trabalhar com elas com fé, em seu estado de espírito, para que possam permanecer na Síria. Nossas escolas para as crianças são o núcleo do cristianismo. Agora, a Ajuda à Igreja que Sofre levará essas mesmas velas para muitos países ao redor do mundo, para transmitir a luz da esperança durante o Advento e o Natal. A campanha Velas pela Paz na Síria quer lembrar ao mundo a trágica situação que os cristãos na Síria enfrentam. Antes da guerra, eles eram 10% da população. Agora são apenas 3 ou 4%. Assim, para mostrar a solidariedade do mundo com elas e que elas não estão sozinhas, este ano milhões de velas serão acesas em todo o mundo. Esse aí é um exemplo daquilo que a gente estava falando aqui, né? O professor e o Walter. A realidade que eles vivem lá, né? Essas crianças, né? Cristãs, né? No fim, se viu nessa campanha Velas pela Paz, que essa luz realmente brilhe, né? Em todos eles e no coração de cada um deles. É uma realidade muito difícil, né, Walter? Nós buscamos, Padre Halemba, que é o nosso diretor ali para a região, né, buscou fazer isso não apenas com os cristãos, mas também unindo islamitas, né, buscando realmente o que é a nossa proposta de paz, né, de um diálogo interreligioso que venha da paz. Mas se a gente pensar, nós tivemos uma visita, por exemplo, de um sacerdote iraquiano de 53 anos que nunca soube, nunca viveu num país que não houvesse guerra. Só guerra. Só guerra. Ele simplesmente não viveu... Não sabe o que é um país em paz. Durante toda a existência dele foi simplesmente guerra. E esse exemplo é muito bonito, porque a gente também tem feito alguns projetos para apoiar os jovens. Tem jovens que ficavam em casa durante 4 anos. Está 4 anos sem sair de casa, né? Consegue sair porque está com medo de cair uma bomba. Então, imagina o trauma que esses jovens, essas crianças têm. Então, a gente apoia lá também iniciativas como uma espécie de campings de verão, né? Acampamentos de verão, onde essas crianças podem conviver e ter um momento de alegria, né? de paz, porque é traumático, né? A situação é traumática. Essas crianças são crianças traumatizadas. Aliás, os próprios sacerdotes que dão apoio a essas crianças também estão traumatizados, né? Numa situação de guerra, ninguém está ganhando, né? Não existe vencedor numa situação de guerra. Eles correm risco de vida realmente, né? De serem mortos, de serem sequestrados, como o senhor citou aqui em outro momento. Todo dia a gente tem situação com isso. Aliás, esse relatório, no fundo, tem um pouco de condensar aquilo que a gente vive. A semana passada foi assassinado um padre em Camarões. Há alguns dias atrás também foi assassinado um sacerdote no sul do Sudão. Isso é frequente, é recorrente. A gente recebe essas informações toda semana, praticamente. Bom, esse é a Programação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.